Esse texto aqui, 29 versículos. Nós iremos abordar o texto com aplicação. Questão de profundidade que não tem aplicação, eu não vou tratar, porque não dá tempo. Mas eu focarei na aplicação desse texto. E tudo que for para nós refletirmos, nós refletiremos o que aqui é exposto. A palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo, dirigido à igreja de Roma, fala o seguinte, versículo 1. Versículo 1 é o nosso primeiro ponto, que fala sobre críticos e moralistas e o juízo inevitável de Deus. Quero fazer a introdução. Quantas vezes você vê as pessoas da rua falando mal de você? Várias vezes, não é? E não vai se acabar não, viu? Vai ser sua vida toda. Pessoas que se vê triste porque te vê feliz. Pessoa que está feliz porque te vê triste. É antagônico, lógico. Mas há pessoas que se vê o outro triste já está feliz. Se vê o outro quebrado, se vê o outro para baixo, se vê o outro doente, pobre, moribundo, se vê o outro em desgraça, está com o coração feliz. Há outros que se vê o outro feliz, a pessoa fica triste. Se vê o outro com sucesso, se vê o outro conquistando espaço, enriquecendo, tendo saúde, e se entristece com inveja. Mas a palavra de Deus não trata só disso. Ela trata mais profundamente esse respeito, que é chamado os homens moralistas. O que é a moral? O que é ética? Eu vou tratar sobre a moral e ética kantiana, Immanuel Kant. Quem é esse homem? Esse homem é um pensador, filósofo do século XIX. Muitos falam que ele era cristão. Immanuel Kant, ele fala que o homem, ele tem um dever ser interior. Ele tem que agir. Eu vou trazer com uma forma de os irmãos entenderem o que é que Immanuel Kant fala. Que você tem que ser você onde quer que você esteja. E você vai fazer o que é certo, não com medo de uma sanção, com medo da sociedade te olhar com olhar condenador, ou de ser punido. Mas você tem que fazer o que é certo, independentemente do que seja, porque o seu coração quer o que é certo. Ou seja, se eu estiver só eu em um quarto, e ali só eu e Deus, eu posso pecar lá dentro do quarto, só eu e Deus, eu não vou pecar. Ainda que eu não receba nenhuma sanção externa, ninguém está sabendo de nada, ninguém vai nunca saber, ainda assim eu tenho que agir conforme o que é bom. Essa é a chamada moral kantiana. É uma moral que vem dentro de você, uma moral cristã na verdade, porque eu vou fazer o que é certo, quer onde eu esteja, eu vou agir por dentro de mim. Eu não vou agir porque, vamos supor, em um outro momento, vamos supor que eu vou furtar algo de alguém, eu estou indo furtar essa Bíblia, ou esse celular que é mais valioso, aí eu vejo uma câmera, aí eu não furto mais. Eu estou dentro de mim com um dolo, intenção de furtar, não é verdade? Mas só não furtei, por quê? Porque tinha uma câmera. Ou seja, nesse caso, a minha moral é uma moral que dependeu da ética, que é um sentimento da sociedade. Dependeu de algo exterior. Alguém que ia ver na câmera e ia ver, olha, o Lourenço roubou o celular, prende ele. E com medo de uma sanção, do pensamento do povo, eu não furto. Trocando em miúdos, eu não vou furtar
porque o meu coração não quer. Isso é o certo. Isso é chamado de moral. É aquilo que flui do seu coração, da sua mente, dentro de você. E os moralistas? Os moralistas é aqueles que aplicam a moral deles em você. Entendeu não? É tipo assim, essa pessoa vive bebendo. Eu não faço isso. Eu nem falo com fulano. Vive bebendo cerveja, cachaça. Porque eu não faço, eu também não falo com a pessoa. Eu sou moralista. Eu quero aplicar a minha moral nos outros. Agora tem a hipocrisia. A hipocrisia quando eu intencionalmente aponto o erro do outro. Por exemplo, beber cerveja, cachaça, ou usar drogas, ou se prostituindo, e faço as mesmas coisas. Esse é o moralista hipócrita, que além de apontar, faz escondido, sem que ninguém perceba. Esse é o moralista hipócrita. Age de hipocrisia. É como a palavra grega de hipocrisia quer dizer aquele que coloca uma máscara. Uma máscara, exato, mascarado. Quem vê é uma máscara. Vê a pessoa de uma forma, mas na verdade ela é de outra forma. Essa é a hipocrisia. Os moralistas hipócritas. E a palavra de Deus condena isso. Onde a palavra de Deus condena? Aliás, não é onde, né? Em que local está escrito isso? Aqui também diz isso, em várias passagens. Mas aqui fala. Vamos ler o texto. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. O apóstolo Paulo identificou um erro. Ele identificou um erro. E que erro era esse? Judeus. Judeus daquele tempo. Judeus que se achavam bons, se achavam corretos, porque praticavam a lei. Para eles, dizimavam, amavam o próximo, não adulterava, mas era uma vida de prática da lei de Deus, mas exterior. Para o mundo, é aquele santo, aquela pessoa, fulano de tal ali, é uma pessoa correta. Na primeira oportunidade, aponta o erro do outro. E ainda se acha o quê? Superior. Eu não faço isso. Essas coisas eu não faço. Eu não bebo, eu não uso drogas, eu não faço aquilo, eu não me prostituo, eu não faço outras coisas. Eu sou uma pessoa correta perante a lei de Deus. E a sociedade me tem como uma pessoa correta. Mas na verdade, quando chega no quarto, se prostitui com vídeos, com imagens de prostituição. Quando na verdade adultera contra sua esposa ou contra o seu marido. Quando na verdade utiliza uma vida de hipocrisia porque pratica a mesma coisa que condena para os outros. Esses eram os judeus, não era? A palavra de Deus aqui está falando dos judeus. Paulo está falando aqui dos judeus. É o que diz o Dr. John Stott. Mas é só o judeu que faz isso? Não, né? Não é só o judeu, não. Nós também fazemos isso. O judeu, porque se achava zeloso da lei de Deus,
é o correto, cumpria a lei de Deus, achava que cumpria a lei de Deus, e achava que cumprindo a lei de Deus, mostrando isso para os homens, já era uma pessoa santa. Mas dentro de si, condenava o outro nas mesmas coisas que praticavam. Condenava o outro pelo mesmo erro que ele faz. Apontava o outro pelo mesmo pecado que ele comete. Mas se pousava de pompa e se demonstrava zeloso, moralista, cumpridor dos 10 mandamentos da lei mosaica, zeloso. Portanto, eis indesculpáveis, pessoas que não serão desculpados. Por quê? Ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Por quê? Porque julga a outro que a si mesmo se condena? Pois, está uma conclusão aqui. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Era o legalista, o moralista, que condenava, mas fazia a mesma coisa. Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O que é que esse versículo está dizendo aqui? Essas pessoas que vivem apontando o erro do outro, que tem uma vida de observar mais do que o outro faz, do que ela mesma faz. Essas pessoas, Deus não terão elas como indesculpadas. Deus não terá elas como sem culpa. Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade os que praticam tais coisas. O juízo de Deus cairão sobre essas pessoas. Elas não serão impunes. Elas não serão impunes. Eu quero utilizar aqui, irmãos, algumas frases ditas pelo Dr. John Stott. Paulo põe em mostra, nesses versículos, uma estranha fraqueza humana. Que é estranho, na verdade. Não é estranho não, irmãos. Como é que nós vamos apontar o erro de alguém, sendo que a gente faz a mesma coisa? É estranho, não é? É muito estranho isso. O certo seria o inverso, né? A gente não apontar os mesmos erros que a gente faz. É estranho. A tendência é que temos de criticar todo mundo. Quantas vezes nós queremos criticar os outros? Quantas vezes? Critica, fala mal, mas não tem coragem de ajudar. Não tem coragem de fazer a mesma coisa. Nós somos assim, irmãos. À exceção de nós mesmos. Ou seja, nós criticamos o outro, nós apontamos o outro, mas para nós estamos bons. Porque eu não misturo com esse povo. Eu não faço isso que esse povo vê, um pecado exterior, uma vida medíocre por meio da sociedade. Não. Muitas vezes nós criticamos o outro, mas nós não criticamos a nós mesmos.